de publicar, isso aí. Porque nós somos artistas, né, cara? Podre de pobre. O Eu acho podcast que, mais pobre da internet. eu acho que os podres de pobre realmente fica melhor, cara. Será, velho? Não sei, porque porque podre de pobre, eu tô com medo de dar uma má interpretação, sabe? É, Da galera capaz, falar mas. que a gente tá chamando pobre de podre. Ou os podres dos pobres, né? Não, aí Então, concordando não vai dar certo também. você tá gravando já? Eu Não, pus pra gravar aqui, cara. Depois eu Ah, corto. então eu acho que deve gravar, cara. Eu acho que deve gravar, depois aproveita que fica bom e o que ficar ruim, tira, vira lixo. Depois eu O que corto fica ruim depois. também, porque é podre, então Mas é podre de pobre ou os podre de pobre, cara? Isso a gente tem que decidir. tem que eu acho decidir. que tem que ser os podres de pobre, cara. Eu tinha Beleza. falado podre de pobre, mas eu acho que tem que ser os podres de pobre. É. Então são 2 votos, né? Vocês dois votaram nisso aí, então fica isso aí. Os podre de pobre. Pois Beleza. é isso aí. Mas é pra falar o quê, cara? E agora? Por que a gente tá Agora, fazendo isso? Afinal de contas, é carência? carência afetiva. O Beleza. Maurílio tinha proposto na última reunião da gente sempre contar uma sardinhagem histórica, né? É, E da última vez o Maurílio contou a dele, eu vou contar a minha agora. Que a minha é boa, cara. O Maurílio começou a falar de bolsa de valores em 2008, né? Eu acho que começou a investir 2 meses antes do topo da bolsa. E queria carregar todo mundo pro buraco junto com ele, né? não, eu comecei a Aí, investir bem antes. foi antes? Foi antes. Eu comecei a olhar, eu acho que foi, tipo, o que me chamou a atenção mesmo foi na hora que caiu ali dos 73 para os 54 mil pontos. Falei, pronto, agora eu fico rico, né? Agora eu se consagro. Mas na época eu não conhecia bosta nenhuma. Então eu peguei os fundos de investimento que tinha do Itaú, que pagava 4% de taxa de rentabilidade, e fui lá e abri uma conta no Personalité, porque as taxas de rentabilidade não, né? Taxa de administração, Administração. né? Sim. Do Personalité era 2% só. Metade do normal, né? 4%. Eu falei, nossa, pronto, agora eu vou ficar rico, né, cara? Eu vou pagar metade da administração, muito barato. E aí eu botei tudo lá no Personalité e, e em determinado momento eu vi que o trem não estava virando, né? Porque a bolsa tinha caído de 54 mil pontos para 30 e sei lá quantos. Aí eu falei, não, o negócio é trade, cara. Eu vou fazer trade. Só que como eu não conhecia nada, eu comecei a fazer trade em fundo de investimento de uma ação só. Meu Eu, Deus. eu resolvi que eu ia fazer trade em fundo de investimentos da Petrobras, que por sinal também cobrava 4% de taxa de administração. E o resgate era D mais 4. Então, basicamente, você dava uma ordem de venda, né, do fundo e a ordem só ia ser executada na cotação dali a 4 dias. Então, eu ficava olhando o gráfico da Petrobras e falava, pronto, agora é venda. Aí eu ia lá e mandava vender o fundo de investimento, ficava esperando 4 dias para ver qual cotação que ia estar dali a 4 dias Nossa para senhora, pegar o cara. dinheiro. Aí eu esperava cair um pouquinho, né? Às vezes não caía, às vezes comprava no mesmo preço e, e punha o dinheiro no fundo de investimento da Petrobras de novo. Então, vençam essa. É, essa foi brava. E esse foi o começo do empobrecimento. Sensacional. Já começou investindo em banco, né? É, Aí, começou. fundo de investimento. E aí É, fazer trade. Caraca, é. foi a união, foi quase o Capitão Planeta da sardinhagem, né? E a taxa de administração desse da Petrobras era 4% do mesmo jeito que não estava normal. Ou seja, eu tinha que pagar o custo de estar com a conta no banco caro lá, de mensalidade, para ter um fundo que eu teria no normal e fazendo trade de fundo, cara. Não, e o D mais 4. E a entrada? A entrada era D mais 4 também? Eu acho que era D mais um, cara. Eu não tenho certeza, eu acho que era D mais um. Cara, que é muito louco, né? Aí você, no dia que você decide comprar, não vai ser o dia que você vai comprar de verdade. Você vai comprar no dia seguinte. No dia seguinte, você não tem nem ideia. Não, pensa, velho.
E o dia que você vai vender não vai ser o dia que você resolve vender, vai ser 4 dias depois. Mas você sabe que pensando aqui, cara, isso poderia até dar certo, né? Poderia, né? Porque aí você resolve vender num alvo de lucro lá, né? E 4 dias depois, às vezes, já subiu bem mais. Mas não tinha critério Mas nenhum às de vezes alvo, não, né? de gráfico, não tinha critério nenhum, era no achismo. Eu ficava olhando o gráfico o dia inteiro, dando F5 lá e subia um pouquinho, agora eu acho que é a hora, caiu um pouquinho, agora eu acho que é a hora. Critério zero. Agora olha que sacanagem, você vê fundo de investimento de uma ação só, cara, que cobra 4% de taxa de administração. É uma sacanagem, né? É aquela realmente para pegar desavisada, né? Aí você vê como é que o mercado melhorou, né? Eu não tenho conhecimento de como é que tá os fundos de investimento em ações, mas parece meio surreal, né, cara? Comprar uma ação custar 4% do investimento. É zoeira. 4% ao ano, porque quando você vê aquele livro do Investir em Ações Longo Prazo lá, né, do Jeremy Siegel. É Jeremy Siegel ou Siegel? É Siegel. 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 Se eu não me engano, a expectativa de ganho no longo prazo é um negócio tipo 4% ao ano de ganho real, né? Acima da inflação. Que ele pegou a história de 200 anos de bolsa lá nos Estados Unidos. Então, se você for pegar isso como base, né? A média das ações vão dar 4% real ao ano. Você fazer um fundo de investimento que cobra 4% do bruto ali, cara, você matou qualquer chance de sucesso que você tem. Não, é bizarro. Só que vai falar isso pro cabeçudo na época. Cara, todo mundo tem que aprender com alguma cagada. Não conheço ninguém que vai do zero ali, já lê um material de qualidade, aprende. Não dá, cara. O sujeito tem que aprender com cagada. Mas A dor ensina. Os podres de pobre. 20 minutos eu acho pouco. Acho que uma meia hora, assim. Tá, não, entre 20 e meia hora tá ótimo. Pode até, né? Tem mais que isso, acho que é muito. Concordo. Esse podcast muito longo não rola, não. Mas então, eu não sei. Vocês pensaram em fazer um negócio sem roteiro? Tem alguma ideia aí, Zuza, do que falar hoje? O que você achou das lojas Quero? Fez o que você estava querendo fazer? Zuza, deve estar peidando aí, mutou o Eu desliguei o microfone. microfone, cara. Eu Pra tô falando aqui peidar, faz né? um Pode falar. tempão, cara. Foi pra peidar, a gente Que sabe. droga. A Junice. Eu não vou cortar nada desse podcast. Não pode cortar. Sem Vai dar ficar pause. desse jeito mesmo, nego falando, tô nem aí. Quando. Cara, se eu ficar quieto mais que 5 segundos, vocês podem perguntar, porque eu falo pra caralho. O Lojas Quero. Eu estudei muito, cara. Eu peguei todos os releases deles, que não são muitos, né? Eu ouvi todos os webcasts desde o começo, porque eu achei o case dela muito interessante. E ela tem as qualidades, aquelas 3 qualidades que eu tinha falado para vocês, né? Que é o replicável, escalável e leve em ativos. Isso, se for bem trabalhado, é a fórmula do multiplicar por muitos, né? Porque ela não precisa de muito dinheiro, as lojas dela são alugadas, ela não compra as lojas. Ela tem um modelo de loja pronto que ela replica, e quanto mais lojas ela tiver, mais ela escala. Então, assim, beleza, a partir daí você tem que ver se a empresa vai ou não, né? Se é boa ou não. E eu achei muito interessante o caminho que eles decidiram tomar, que é eles não tentam competir em cidades grandes, eles foram para cidades do interior, cidades pequenas. Então, ao invés deles competirem com essas Leroy Merlin da vida, também não sei se fala Leroy Merlin, Leroy Merlin, ao invés de competir com essas grandonas aí, que eu nem sei quais que são, eles vão competir com os Zé da esquina que vende tijolo lá, né, cara? E aí você pensa qual que é a chance de um cara numa cidade de 30 mil habitantes, que tem uma lojinha lá familiar, de competir com uma rede que tem 400 lojas. Então ela não está competindo com um cara gigante do setor que vai ter a escalabilidade igual ela tem escalabilidade. Ela vai competir com pequenos players locais sem grande representação. E o modelo é de lojas próprias? Como assim, o modelo delas? Lojas próprias, não é franquia, não.
Hum. Só que ela aluga os pontos. Ela não Aham. compra, não, porque comprar não supre a velocidade que ela quer crescer, né? Uma É loja dela já capital custa imobilizado, né? uma loja dela, Comprar. Faz parte do asset light, né? O leva em É, ativos você alugar, né? uhum, Melhora também a escalabilidade, replicação. O replicável e escalável é o quente hoje, né? Todo porque o varejo praticamente está indo uma ideia de replicabilidade e escalabilidade, né? Para impulsionar o crescimento. é porque o Aí, replicável, o escalável, você tem que pensar que o ganho dele, ele tem um potencial de ser exponencial, ao sim, invés dele ser aritmético. Porque quando você pensa numa empresa normal, ela vai ganhar com o quê? Conforme o crescimento da economia ali, o preço dos produtos vai aumentando, né? O poder de compra das pessoas vai aumentando, e ela faz ganha linearmente. faz alguns investimentos ali para expandir o negócio, né? Uhum, Mas não é aquela coisa que você tem uma loja e agora você tem duas e daqui a pouco você tem quatro. Então isso. o crescimento é totalmente diferente, né? Não é um crescimento marginal, é um crescimento realmente exponencial. É exponencial, porque você multiplica o crescimento da economia pela abertura de novas lojas, né? Mas tudo depende da gestão, né? Boa, não que a gestão ruim, né, siga gerir um negócio fácil, porque esse varejo geralmente é margem baixa. Realmente a gestão tem que ser sempre muito atenta. E é por isso que eu assisti todos os webcasts, não só li os releases, porque é bom ouvir o diretor falando e as perguntas que são feitas também, né, pelos analistas de banco, assim, às vezes, a maior parte das perguntas são uma porcaria, cara. Eu acho que os bancos colocam eles ali só para falar o nome do banco e manter um relacionamento. Mas tem uns caras que fazem as perguntas razoáveis, assim, né, que é coisa que a gente não tinha pensado antes. E assim, o diretor eu achei muito interessante. Quando você ouve eles falando, você fala assim, nossa, como que esses caras pensaram nisso, sabe? Tipo, eu nunca imaginava que seria possível pensar nesse nível de profundidade de plano de ação. Eu vou dar uns exemplos para vocês, mas primeiro, o que é interessante, já que eu falei para vocês que eles têm esse viés de abrir lojas, né? Você tem que ver se está dando certo as lojas que já estão abertas, né? Então você tem que olhar não só abertura, mas fechamento de lojas e SSS, né? Que é o Same Same Store Store Sale. Sale, que é um indicador importante. Os indicadores importantes são o lucro está crescendo, obviamente, né? O Same Store Sale está melhorando e o market share está aumentando. Para varejo é isso. Se tiver esses três na receita, fechou o bolo. Tem um outro ponto aí também, que acho que costuma entrar aí como ingrediente aí, que é se diz, a questão da consolidação do setor. Você tem uma empresa que entra num setor que já está muito consolidado, fica difícil, né, ganhar market share. Mas quando a gente fala de um setor muito fragmentado, né, sempre a consolidação do setor ela entra como um driver, né, de crescimento porque a Uhum. empresa tem espaço para crescer, para ganhar share aí de vários competidores. Então sempre se diz também de consolidação, de quantos players tem no setor, né? E É, cara, é aquela coisa, loja de materiais de construção, sabe? Tipo, quanto fragmentado é esse mercado? Cada cidade tem a sua, né? Cada cidade tem o seu. Não existe, fora essas gigantes, né? Leroy Merlin, Telha Norte, essas mais T5. conhecidas. Mas, assim, É, pouca consolidação no setor também conta. conta. Isuza, você falou desse crescimento, né? Eles estão financiando isso como? Endividamento, capital próprio, os dois. Por enquanto, ele precisa dos dois. Por enquanto, as lojas não sustentam a abertura de novas, né? Tanto que eles abriram capital e estão usando o recurso da abertura de capital Para para. abrir novas lojas. Eu até peguei uns dados aqui, eu acho que até tinha mandado para vocês, né? O Eu IPO vou. deles foi outubro, agosto? Aí foi específico, hein? Eu não Foi, sei. foi no ano passado, né? Foi no ano passado, foi no finalzinho do ano passado. Mas assim, olha só, desses fatores que eu falei para vocês. A empresa aumentou o número de lojas dela no ano passado em 14%. O SSS foi de 18%. Monstro. O share dela mudou de 6 para 7%. Quando você pensa assim, é só 7%, né, de 6 para 7, mas você tem que pensar de 6 para 7, tipo uns
Dá uns 20% de aumento, né? Quase. Um pouco menos. É muito ganho de share também. Assim, o share que eu falo aqui, eles medem nas cidades que eles atuam, tá? Não é tipo share nacional, não. É tipo, nós estamos lá na cidadezinha de 20 mil habitantes, a gente vende 7% dos materiais naquela cidadezinha. É Mas não isso. existe uma métrica aí geral, não? Só assim, em cada lugar eles têm um share? Essa medida é difícil de fazer, né? Porque geralmente as empresas contratam alguma empresa nacional que vai fazer esse tipo de consulta, e quando não tem uma pesquisa mais forte, ela tem que ser feita pela própria empresa, sabe? Então, isso é uma informação dada pela própria empresa de levantamento deles, e assim, meio que a gente tem que confiar na informação que a empresa fornece, né? Já que não tem uma auditoria desse valor. Mas É, acho que não é a única informação que eles fornecem, né? Tem outras desse tipo também, que a empresa sai da empresa e a gente tá, né? eu vi o diretor falando que as lojas demoram 6 anos para atingir maturidade máxima. E o Então, break-even? eu não vi o break-even, cara. Tipo assim, em que ponto que a loja se paga o É, investimento nela? isso. Eu não sei. Eu sei que a margem das lojas, ela é a mesma desde o começo, sabe? Só que quando ela abre, ela tem tipo 50% das vendas de uma loja madura. Aham. Então, ela vai evoluindo ao longo desses 6 anos até chegar em 100%. E um dado é o seguinte, ó. Das 400 que eles têm, 233 têm mais de 5 anos, ou seja, você pode considerar aí que 233 são maduras. E você tem o resto todo que não são maduras ainda. Sim. Então, você tem tipo quase metade das lojas para madurar e chegar no potencial máximo delas ao longo Aham. dos próximos, sei lá, 3, 4 anos aí. Né? Até mais, se ela acelerar o crescimento de loja agora, tipo, você tem que pensar num tempo maior para a maturação delas. E dos releases aí, o que que você achou mais interessante? Como é que tá o valuation? Valuation, nós vamos falar de valuation mesmo? Não, uai, tem que falar pelo menos do valuation de pobre, né? Você acha que tá barato, tá caro? Tá. É, Você indica compra, A, venda, a gente não vai fazer uma análise manutenção? do Damodaran aqui, né? não, aliás, eu comecei a ler o livro do Damodaran e eu não estou dando conta. Eu Não, vou. é muito técnico. É um livro realmente para o cara que vai trabalhar com isso, né? O cara vai sentar Pois a bunda é, e vai fazer uma análise super detalhada da empresa. eu parei de ler porque ele fez eu perder o gosto em leitura. É tão técnico. Sabe aquele negócio de você ter que ler um parágrafo, ficar olhando para o livro assim através do livro, pensando no que você acabou de ler, para tentar entender? Ai, cara. Pior é que eu pego um livro desse pra ler e eu tenho um toque, cara, que quando eu começo a ler um livro eu tenho que terminar. Eu tenho que Ah, terminar, pois é. sabe? É um toque mesmo. Parece que eu vou. Alguma coisa vai acontecer grave se eu não terminar o livro. E quando eu pego um livro desse aí é uma desgraça, cara. Eu fico com o livro assim, até não dar conta mais, né? Aí tem que Cara, mas desapegar. esse é o tipo de livro bom para você dormir. Você chega para ler antes Pois de é. dormir, lê 2 páginas e dorme, cara. Porque é impossível, né? Prosseguir. Eu peguei tanto desgosto em leitura com o Damodaran que o próximo livro que eu vou ler nem vai ser desse tema mais, vai ser de outra coisa, para ver se eu retomo algum gosto por leitura, porque não dá, cara. Pega pra É, ler Harry Potter, é, pega umas Já leituras leu mais Sapiens? divertidas aí. Sapiens é bom, cara. Sapiens é eu comprei o bom. Sapiens, eu vou ler o Sapiens. Vai com fé nesse que esse é bom. Então É do vamos em Nassim? Evaluation de pobre. Evaluation de pobre, eu uso a do Peter Lynch, né, que é bem basicona, né, é feita para pobre mesmo. Porque é óbvio que o Peter Lynch não usava esse valuation, né? Mas ele fala no livro dele que para o homem médio dá para usar isso aí, né? Vocês gostam da métrica de valuation dele? Eu não Ou não? conheço. Eu nunca li Peter Lynch, nunca li. Ah, o livro Já dele é li, excelente. mas não lembro. A valuation dele é muito simples e eu acho engraçado porque eu tenho percebido que muitos preços giram meio que em volta da valuation do Peter Lynch, sabe? É como se as pessoas usassem isso. É como se muita gente usasse isso. Eu não sei se muita gente usa, porque o valuation ideal é o que todo mundo usa, né? Você tem que entender que o preço é o que todo mundo usa.
que vai ser o mais adequado, né? O modelo mais adequado. O que os analistas usam, eu acho que é a modelagem mais a lá da Modaran mesmo, né? Da Modaran, né? Acho que sim. Bem, o do Peter Lynch... O Peter Lynch, ele tem uns ganchos, né? Ele tem uns valores, indicadores que ele usa como referência. Isso é bastante interessante, mas analistas mesmos acho que vão para um negócio mais técnico. Primeiro que o Peter Lynch separa as ações em vários tipos, né? Ele pega ações de crescimento, né? De crescimento lento, de crescimento rápido, ações confiáveis, turnaround, ele pega com valor escondido, e aí ele sugere valuations diferentes para cada tipo de ação, em termos de PL e o que você tem que olhar na empresa, né? Por exemplo, uma empresa que tem valor escondido nela, você não vai olhar o lucro dela, né? Você vai olhar o que vale o valor escondido dela, né? O patrimônio escondido. Que provavelmente elas são para fazer trade de valor, né? Tipo, ela tem um ativo ali que o mercado não está vendo. Na hora que aquele ativo ali aparecer, você vende ela, né? E pronto. Já que a gente está falando de quero-quero, né? Aí é uma empresa de crescimento rápido, teoricamente teria que ser, né? E o que ele faz? Ele pega a taxa de crescimento, que é o pessoal dos lucros, né? Que é o KGR, e soma aos dividendos distribuídos no último ano, em termos de yield, e aí ele vai encontrar um valor aí, e ele compara esse valor ao PL. É isso, é bem básico. Sim, É Zusa. bem básico. Sim. Agora que você está falando, eu lembro dos livros, né? Que eu li 2 livros dele. E num deles é bem o jeito Peter Lynch de investir, né? Eu li depois. Aí tem um outro que ele vai mais aprofundar, ele aprofunda mais nessa parte aí de estudar as empresas e realmente tem sempre essa comparação do CAGR com o PL. Ele faz isso e ele divide, às vezes, o KGR mais yield pelo PL e encontra um número. Aí, quanto menor for o número, não, quanto maior for o número, melhor, né? Tipo assim, empresas em 2 estão num preço muito bom, em 1 seria o preço justo delas, né? 1,5 já é uma boa oferta, abaixo de 1 tá caro. Mas é óbvio que não dá para usar isso como métrica absoluta, né? Porque, que nem a gente está falando da Quero Quero, a gente falou, ela tem uma expectativa de crescimento das lojas que ainda não maduraram, tem as lojas novas que estão abrindo, né? A gente está vendo o potencial que a empresa tem para ser no futuro, né? É difícil você falar que o preço dela hoje está caro ou está barato, depende tudo do plano dela concretizar ou não. E o plano concretizar melhor do que a gente espera ou não, né? Mas então, nessa métrica... Nessa métrica dele... Como fica? Está no preço justo. A R$15 está no preço justo. Que é pela conta que eu fiz aqui. Que ela está com PL mais ou menos de 41, um KGR de 41%, que é monstro. O próprio diretor falou que os ganhos de 2020 foram surpreendentes. Agora, eu achei engraçado ele falando isso na webcast, porque eu quero esperar 2020 para ver se ele é humilde ou se ele é realista. Eu tô torcendo para ele ser humilde. 2021? 2021. Porque ele reforça muito que foi um ganho que eles não esperavam. Ele reforça várias vezes, fala assim, olha, isso aí surpreendeu a nós, a gente não esperava que ia ganhar tanto dinheiro, não esperava que ia melhorar tanto, nós vendemos pra caramba, tudo melhorou, e eu não sei por que isso aconteceu. Mas eu acho que a razão tá aí, né, cara? É juros baixos, né? Isso aí para construção, material de construção, eu acho que faz muita diferença. Cara, eu, assim, estando mais ou menos aí inserido nesse ramo, só ouço que a construção civil tá bombando, que tá faltando material no mercado e tá bombando, entendeu? Ainda teve isso, né? Ainda teve o problema aí de estoque, né? O preço subiu, não sei o quanto que as lojas conseguiram aproveitar essa margem aí, mas realmente foi um ano atípico, né? O que ele Isso não tem como negar. Se a gente não crescer nada em 2021, eu tô satisfeito. Ele fala isso. Porque
se você pegar de 2018 ou 2019 para final de 2021, se eles não crescerem nada esse ano, eles ainda cresceram pra caramba. Então, mas aí, vamos lá. Pela ótica dessa métrica, essa métrica, no fim das contas, ela está fazendo um cálculo da taxa de crescimento da empresa. Sim. Então, você está pegando um ano anômalo, né, de crescimento Uhum. anômalo, para fazer a comparação e chegar no preço justo. Exato. Então, provavelmente, ela está cara, segundo essa métrica, Pro- porque esse foi um crescimento anômalo. sim. Nesse prisma, sim. Difícil saber, né? Por isso que precificação Não, é difícil complicado. saber. Não, estou falando sobre essa ótica, né? É aquele trabalho de nego chegar no balanço e tentar tirar os não recorrentes e tal, né? Deixar a coisa mais clean Pois e algo é. mais previsível. O problema é que a economia não é previsível e essas coisas não tem Não. como saber, e qualquer projeção é um chute. E isso, você vê que Mas, preço-alvo de agência muda todo dia. é, E muda pra caramba. Às vezes o preço-alvo é, sei lá, 39, quando vê eles mudam pra 33. e, e assim, uma coisa que eu acho que deve ser um case, apesar de muito diferente, mas foi um case de crescimento, por exemplo, Drogazil, Droga Raia, né? E vocês lembram de PL deles na época de alto crescimento O para PL deles referência? sempre foi monstro, cara. É. Sempre foi muito grande, né? Porque Sempre foi muito é grande. enorme. Cara, é zoado, né? Porque, assim, o PL, ele sempre é alto e a empresa sempre vai estar cara. Só Sim. que ela Então, continua valorizando. O que acontece com essas empresas é o que aconteceu com a Ambev. É o seguinte, o PL dela é muito alto. Então, mas por quê? Porque nós não somos os mestres da valuation aqui e vimos que somos os únicos que viram que a empresa é replicável, escalável, né? E asset light. Nós não somos os únicos, tá todo mundo vendo isso aí, né? A empresa está aí no mercado para todo mundo ver. E então todo mundo paga um preço alto na expectativa dela crescer. E ela vai crescer provavelmente, que nem a Raia Drogasil cresceu. Aí eu cito o caso da Ambev, porque a Ambev crescia 20% ao ano, né? A partir do momento que ela para de crescer e começa a crescer organicamente só de acordo com a economia, que foi o que aconteceu ali em 2012, 2013, sei lá, o PL vai se ajustando, né? O preço da empresa se estagna no tempo e ela para de ganhar valor, né? De valor de mercado. Então ele tende a diminuir. É o que está acontecendo. A Ambev está crescendo com a economia e o PL dela está diminuindo, porque ela não cresce mais. É o que provavelmente vai acontecer com a Drogasil. O que eu imagino, vai chegar um ponto que as pessoas, que não vai ter mais lugar no mundo para abrir farmácia, né? O cara vai ter que abrir farmácia em Marte. E aí a empresa não tem mais para onde crescer e um PL de 100 não justifica numa empresa que não cresce. E aí ela eu dei uma olhada rápida, o PL da Drogasil tá 85 agora. é monstro, é monstro. Você vê a. E o da Quero Quero tá 36,7. Isso olhando no Google, né? Uhum. Ah, tá bom. Você vê, eu acho que assim, quando você pensa na Quero Quero como uma empresa de crescimento, né, é um PL atrativo para o mercado, que quando você olha outras empresas de crescimento no Brasil, eu acho que em grande parte disso é pelo nome esdrúxulo que ela tem, né? E vocês já entraram no site dela para ver que coisa mais feia? Não. É a coisa mais feia do mundo, cara. As Eu já lojas são entrei, verde. não é bonito mesmo, não. É outro critério do Peter Lynch, né? Ele fala para você Sim. olhar empresas que ninguém gosta. Eu acho que eu já falei isso para vocês. O escritório tem que ser um fundo de garagem, né? Não pode ser aquele prédio todo pomposo, aquela sede, aquela coisa caríssima de manter, né? É, Cheia olha, de enfeite. Aí ele vai conhecer as empresas, quanto mais simples ele julga lá o escritório, onde fica a sede da empresa, mais ele gosta. e olha que coisa interessante. Um nome feio, uma logo feia, não te atrai, né, cara? Quando você fala quero, quero, você já pula essa ação na hora. Você fala, eu não vou olhar uma empresa que chama Lojas Quero Quero, né? Eu quase pulei, para falar a verdade, pelo nome. Realmente E, não só não atrai, como repele.
repele. E eu espero que continue repelindo. É. Porque quanto menos gente vê a empresa, melhor, né? Eu acho que até a gente não deve publicar esse podcast hoje, porque nós vamos fazer muito sucesso e todo mundo vai querer comprar. Será que alguém vai ouvir isso aqui? Aí eu vou ouvir. Até o fim, não sei, né? Mas alguma coisa vai ouvir. Vai que o cara clica sem querer, né? E depois não Pô, consegue desclicar. falando em fim, gente, estamos com 35 minutos. Vamos. Acho que tá bom, né? Deixa eu falar uma última coisa da Quero Quero, então, que eu achei muito interessante. É só uma curiosidade, Diga. Fala para aí. encerrar. Porque um dos webcasts, um analista, que eu falei para vocês que tem alguns analistas que fazem perguntas interessantes, né? Aí, essa pergunta eu achei muito interessante, que ele pergunta como que eles ganharam market share. Aí o gerente falou assim, ó, da forma mais antiga que você pode imaginar, nós demos desconto. Tipo, Interessante. a pessoa ia na loja e eles davam desconto. Até aí tudo bem, né? Eu faria isso, você faria isso. Aí que eu te falo que entra a arte do empresário, que você nunca pensaria numa coisa que ele pensou. Eles não só deram desconto, como eles começaram a analisar os gerentes de lojas deles em três tipos. Os gerentes que dão desconto e não aumentam as vendas, os gerentes que dão desconto e aumentam as vendas, e como é que é? Eu não lembro exatamente, mas vamos dizer que tem uns que dão desconto e isso não converte em aumento, e tem uns que dão e converte em aumento. E aí eles proibiram os gerentes que davam desconto e não convertiam em mais vendas em dar desconto. E liberaram um sistema para os gerentes que conseguem vender mais dando desconto fazer isso. Olha que interessante. Então eles mapearam as lojas deles e viram quais gerentes que conseguiam trazer um retorno para a empresa através do desconto. E os que Ou não seja, conseguiam, eles tipo um impediram eles de filtro, fazer né? isso. Fez um Oi? filtro, só deu desconto aonde o desconto fazia sentido ser dado. Só deu desconto onde o desconto fazia sentido. Eu Foi achei uma isso muito sacada massa mesmo. impressionante. Muito impressionante. Ou Uma seja, bela sacada. tudo que é feito é pensado. O negócio não é de qualquer maneira, assim. Eles têm um programa lá de entrega em até 5 dias ou produto de graça. Tem até um nome esse programa. É muito legal. Então, assim, para que eles têm isso? Você pensa assim, é para ganhar o cliente, né? Óbvio, é uma jogada de marketing fantástica, cara. Tipo, se você vai na loja, o produto não tem na loja, eles te falam que eles te entregam na sua casa em até 5 dias, ou você recebe ele de graça. E o povo compra, né? E eventualmente não recebe. Mas quando não recebe, eles olham por que que a pessoa não recebeu. E aí eles identificam algum erro e vão lá e corrigem. O que está acontecendo? Por que que não chegou em 5 dias? Então, eles junto com esse marketing, né, que é um marketing que tem um custo, mas é um custo baixo, né, porque são poucos produtos que não chegam em até 5 dias, Uhum. eles ainda ganham uma análise dos problemas que enfrenta a logística deles, para aperfeiçoar isso aí. Bastante interessante. Então, de lojas quero, eu acho que por hoje é isso, né, senão enche a cabeça da galera. Cara, vamos nos próximos aí, se vocês acharem mais conveniente. A gente definiu o tema com antecedência, né? Eu Já acho saber o que melhor. falar Acho desde o melhor que começo, aí né? a gente pode se É, preparar um pouco, né? Que aí cada um lê sobre o tópico especificamente. Nesse foi muito o estudo dos eu acho sendo que, relatado aqui, né? nossa, eu estudei demais. Se vocês quiserem, por exemplo, definir um tema de uma empresa ou um tema geral, por mim, beleza. A gente discute e combina aí, tá bom? E aí, Village, como é que termina um podcast? Não É isso sei, aí, cara. É aquela galera. coisa, né? Se quem ouviu aí até agora, se tiver alguma opção de curtir aí, onde você estiver ouvindo, curte, comenta, E Indique para fala seus compartilha. pra gente amigos. aí o que você achou, compartilhe. Isso. Ô, Eu gente, acho que eu vou cortar isso. os podres de pobre é para ser uma zoeira com os podres de rico, viu? Não estamos falando que pobre é pobre, não. Exatamente, Que né? pobre é podre, não, viu? No mundo de hoje tem que deixar tudo muito bem claro, né? A Tem. gente não, o podcast não é sobre podre de pobre, no sentido de podres, de fazer alguma coisa zoada e tal, nem do pobre ser podre, e é só uma paródia de um podre de rico. Isso. Muito bem.
Então, beleza, gente. É isso aí. Então tá. Valeu. Falou. Até a próxima. Falou. Até a próxima.